Meu boa noite a todos, queridos companheiros, queridas companheiras. Dizer da alegria, da saudade de abraçá-lo e o retorno a esta casa tão querida, tão amada. As vibrações do Centro Espírita Jesus de Nazaré trouxe um pouquinho para vocês. Um grande abraço em nome de Jesus. Agradecendo a Deus a bênção da viagem e de poder estar aqui diante do compromisso. Hoje estamos a falar em nome da Sétima URI, foi encarregado deste compromisso, e na pessoa do Cláudio, do companheiro Sérgio, do Departamento Doutrinário, já me deu um recado. Toda vez ou todo mês que visitar alguma casa, alguém de renome na doutrina espírita, lembre aos companheiros. E assim fazemos uma homenagem, gratidão ao nosso querido Allan Kardec. 31 de março, agora são 156 anos de retorno à pátria espiritual. Vítima de um aneurisma, ele nos deixou e deixou este legado a todos nós, a doutrina espírita, ali prontinha. Se não temos em nossas casas, na casa em que frequentamos, temos toda a obra. À época, em 1869, nós estávamos a cerca de 8 milhões de adeptos dessa doutrina. Hoje o Brasil, um dos maiores países espíritas, cerca de 8 milhões de brasileiros se declaram espírita. Ou melhor, 8 milhões o mundo. O Brasil, estamos a cerca de 4 milhões. De 40 milhões de adeptos, simpatizantes à doutrina espírita. Vemos o que temos em nossas mãos. E assim, a nossa gratidão a esse companheiro, Allan Kardec. E assim, a nossa proposta para refletirmos um pouco a respeito de nossas famílias. E vamos analisar 3 retornos que todos nós fazemos. Esta família que hoje nós nos encontramos, pequena ou em grande número, nós já vivemos juntos, sim. Nós já amamos, de repente a gente não foi tão amado, mas já tivemos a experiência e agora, nesse retorno, nós identificamos algumas almas, alguns companheiros com mais simpatia, com lealdade, com compromisso e outros nem tanto. Porque nesse burilar, nesse esmagar, nesse passar a mão, nesse atritar dessa pedra, desse diamante bruto que nós somos, ele sofre algumas consequências. E aí nós vamos ver na nossa caminhada, curta ou longa, dentro da família, independente do papel que nós estamos hoje, de marido, de esposa, de filho, de irmãos, um pouquinho mais além, primos, cunhados, nós vamos ver que nós não amemos tanto o suficiente. E aí vemos um pequeno problema já, que a gente se magoa. Porque a gente amou a pessoa e aí ficamos magoados porque ela nos decepcionou. Ela não atendeu aquela esperança que a gente imaginou de ser feliz ao lado dela. E por uma dessas razões, a gente se magoa. Fica triste, fica depressivo, mas isso logo passa. Aí vamos ver
que esse foro do amor, esse sentimento nobre ainda não está desenvolvido em nós. E daí, diante dessa situação, que a gente não gostaria que o meu filho tivesse feito isso, que o meu marido, que minha esposa, que meus primos, poxa, que decepção, que vergonha. A gente vai sentir ódio, porque ainda não amamos. Daí vamos alimentar o ódio. Até então, era amor, era carinho, era respeito. A partir dessa decepção, a gente vai alimentar um pouco dessa raiva, desse ódio, dessa mágoa, desse sentimento que é natural em nós. Quando vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 132, e Kardec pergunta qual é o objetivo de a gente retornar à Terra, da nossa reencarnação, e principalmente em família. No mundo em que estamos hoje, expiação e prova. Antes tivemos uma outra atividade. No amanhã, no mundo novo, vamos desenvolver outras aptidões, mas ele vai mais além. Deus, esse Pai de infinito amor, de infinita bondade, confia em nós. Uma tarefa mais sagrada ainda é de nós contribuirmos com as leis divinas na obra da criação. Sermos voluntários, sermos pessoas capacitadas, capazes, porque Ele confiou em nós. Papel de filho, de pai, de marido, de irmão, independente, Ele acreditou em nós. Que nós íamos dar conta do recado. Daí facilitou esse retorno novamente. E nós vamos ficar nesse retorno o tempo que for necessário, dependendo de mim. Para que eu possa crescer mais como família, eu preciso fazer a minha parte. Resolver essa problemática nos dias atuais. Que nós vemos um esfriamento, um desleixo com relação ao papel família, lar. Nessa família de retorno, nesse primeiro contato, vamos ver as mais diferentes aptidões, gostos, tendências. Mas que não seja eu, que não seja você, a pessoa que vai estragar com uma atitude equivocada, um chá de bebê, um almoço em família, uma homenagem a Jesus no Natal, onde reunimos uma família um pouco mais além, que não seja eu, a pessoa que vai, entre aspas, estragar, decepcionar aquele a quem nós fomos recebidos, que são nossos pais. Nós não temos uma ideia da dimensão desse trabalho de suma importância que Deus confiou a nossos pais e Ele nos deram a oportunidade. Por isso você está aqui. Essa pessoa impecável, essa joia rara no momento atual. Você é um espírito encarnado aqui num corpo, com experiência as mais diversas. E Jorge Elará vai nos dizer que nós venhamos e temos o compromisso de resolver essa problemática como família, se dar bem, fazer o bem, mas nem sempre é possível. Mas, de repente, o mais importante, eu me resolva com a minha família. No papel que eu estou hoje, de filho, de pai, que eu me resolva pessoalmente, doando de mim para o equilíbrio, para o sustento. Todos vocês, acreditam, desejam ser felizes, desejam um pouco de paz, de tranquilidade,
Então se faz necessário fazermos a nossa parte, a minha parte com relação à família. Como você está sendo visto nesta organização, família? Você ama todos eles indistintamente? Ama a sogra? Ama essa família um pouquinho mais além, vem o genro, vem as noras, para estabelecer uma harmonia. Mas aí vamos encontrar essa família de retorno com alguns desafetos do passado. E é neste grupo família, neste lar, nessa célula base da sociedade, que vamos resolver isso. Não vai ser lá no mundo espiritual. Se lá nós resolvêssemos, nós não estaríamos aqui reencarnados, implorando a Deus para essa oportunidade de acertar. Nenhum de nós vem aqui em sã consciência para complicar a vida do outro. A gente vem aqui para doar ao máximo. Mas vamos também, nessa família de retorno, temos os laços afetivos. Esses laços carinhosos que a gente aguenta em pé, aguenta firme, graças ao esposo, ao filho, ao neto, enfim, essa âncora, graças a Deus, porque Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas deficiências. Vamos lá para o livro Renúncia, logo na introdução do primeiro capítulo sobre o sacrifício do amor. No plano espiritual, planejando esse retorno, ali estabelece uma conversa entre os amigos e eles sabem, todos nós sabemos, que vir para a Terra não é fácil. A gente não vem aqui só para gozar férias neste paraíso. A gente vem para a luta, para o trabalho. Precisamos suar um pouquinho, sacrifício, renúncia, uma série de fatores para darmos conta e sairmos no final da nossa existência, independente do tempo, pessoas melhores. E lá eles conversam, e a conversa vai entre os amigos da dúvida. Poxa, na Terra, a insegurança de errar de novo. Quantos de nós, pais, mas será que eu sou capaz de ser pai, de ser mãe, ser responsável por uma família? Essa dúvida tão inquietante em todos nós. E a conversa, o diálogo vai longe, vocês podem procurarem lá, aonde o instrutor diz. Mas estamos esquecendo de um detalhe. Esquecendo de Deus. Ele sabe de tudo isso. E é Ele que nos dá a oportunidade desse retorno, de recomeçar tantas vezes quanto forem necessárias para esse ajustamento. E Ele não nos deixa só. Temos uma equipe, uma família muito mais gigante do lado de lá. E aí Ele semeia, Ele polvilha as famílias dos mais diferentes amores nesses retornos. E quando, na gestação, na barriga da mãe, a gente começa a amar, sem fazer ideia de quem está retornando. Talvez alguém de nós, os últimos filhos dessa primeira etapa, não tivemos noção de como era um bebezinho. Cheguemos por último, mas nossos irmãos mais velhos chegaram antes, tiveram uma ideia de como é, de como a mãe se desdobra em doação de amor. E a gente vai aprendendo a gostar. Talvez nem tanto, mas vai aprendendo a gostar ali. E é esse a missão, esse o compromisso que Deus confiou. Ali cedinho, aprender a amar, desenvolver alguns sentimentos mais elevados. Não só do ódio, da ira, da raiva. Porque nessas famílias
vai retornar almas cúmplice, amiga, parceira de todos nós, e que a gente sonha, tem inveja do marido, do nosso amigo, da esposa. Como eu queria que o meu marido fosse um pouco mais gentil, que ele nos ajudasse, que ele me ajudasse nos afazeres domésticos da casa. Mas estão entre nós essas pessoas que fazem esse papel, que atende, vai ao mercado, aqui e acolá, são filhos pedindo à mãe, deixa mãe, eu vou fazer isso, mas não é seu papel, mamãe. E tem aquele que mesmo implorando não vai acontecer. Mas essas famílias, então, se queremos essa família no futuro, porque vamos retornar, precisamos fazer a nossa parte. E um segundo momento da lei do retorno, segundo retorno é quando a gente volta para o lado de lá. Então não nos desesperemos, com consciência de espírito imortal que somos, a vida verdadeira do lado de lá. Não estamos só abandonados. Antes era comum nos lares, hoje a gente vê mais isso nos hospitais. Quando a pessoa está acamada e começa a olhar para o teto, olhar para o lado e conversar com alguém, a gente vai deduzir. Pirou, está surtando, está vendo coisa, está delirando. Ele está, esses amigos, essa família do lado de lá, já estão se acercando para o retorno, para dar o ombro, para estender a mão e vem. Não está sozinho, não acabou, continua, vamos, ergue a cabeça e vamos estar nossos, essa família que a gente amou no passado, talvez nem tanto, mas ela está ali, esperando por nós para dar as nossas boas-vindas. Não nos enganamos, abrimos um parente, que a gente de primeira mão, no primeiro dia, vai estar lá pronto para o trabalho, vai um tempo mais ou menos longo, mas vamos ter alguém sim. E isso nos traz tranquilidade, nos traz paz. Agora cabe a mim, cabe a você, querido irmão, querida irmã, preparar esse espaço para ter essa oportunidade de receber. No primeiro momento, os afetivos, cúmplices, os amores de nossas vidas. Porque os outros também vamos encontrar com eles para um ajuste, para uma reprogramação, para um pedido de desculpa, para um pedido de perdão, que talvez não foi possível nesta encarnação ainda. O Haroldo Dutra nos alerta. Resolva esse problema hoje, porque talvez pode passar mais de 1 milênio para a gente se reencontrar novamente com a mesma pessoa. Ah, mas a bênção do esquecimento do passado, tudo mais não vou lembrar. A gente vai lembrar sim. A bênção é Deus nos trazendo a nós, para que nós não compliquemos mais ainda. Aí a nossa família, essa família linda, amorosa, que a gente senta para uma refeição, ao menos uma vez na semana ou no dia, sem discussão, sem atrito. Já somos capazes, se cada um fazer a sua parte, como as famílias de antigamente, que a gente tem uma grande saudade. Mas hoje é possível que eu comece a fazer este papel do reencontro, dessa união, sem cobrança. Vamos sentar para uma conversa mais sadia, mais equilibrada. Vai exaltar os ânimos? Vai. Mas o pai, a mãe,
vai saber puxar de volta a conversação, chamar a atenção, acalma aqui, acalma ali, e tudo se resolve. Então, com essa confiança que a família não é só aqui, então preparemos-nos bem. Talvez hoje você não goste da sua sogra, mas se você se esforçar um pouquinho, na próxima encarnação ela poderá ser sua esposa, sua mãe, que vai te amar, vai te dar carinho. É uma preparação. Só vamos colher o que semeamos. Se eu não gosto da minha nora, do meu genro que chegou, dos meus primos, preciso fazer a minha parte. Senão o amanhã vai nos cobrar. A lei do retorno é a lei de ação e reação, de causa e efeito, que está em a doutrina espírita como lei. E é a lei precisa ser cumprida, harmonizada o mais bem possível. Vivi uma experiência na minha família com a Suiane e com o Wilson. Acho que devo ter relatado para vocês, né? Lá no início, 4 anos aproximadamente, a Suiane abraçava o Augusto, abraçava o Mateus, que a idade são bem próximas dos 4, maior tranquilidade, e rejeitava o abraço do Wilson. E o Wilson, meu filho, já vinha com talento enorme e gostava de espizinhar a irmãzinha querida. Sabendo que ela não amava muito, ele fazia surpresa, ficava escondido, dava aquele susto, abraçava ela por trás e ela tentava desfazer esse abraço. E a Solange percebeu isso. E daí começamos a conversar, olhar mais de perto. E um dia no culto do Evangelho, abrimos a mensagem do perdão e ali a gente conversou. E ela diz: pai, eu não consigo abraçar o meu irmão. Não me pergunte por quê. E conseguimos resolver esta situação. Quem eram os dois na família de retorno? Se ele fosse um primo, alguém mais distante, talvez a gente não resolvesse essa situação. Mas vindo na família, e na primeira infância ainda, veio à tona uma cena. E depois a gente soube dos motivos e tudo isso. Mas foi possível resolver essa situação. Não abraçava, não amava o irmão com a mesma ternura que abraçava o Augusto, o Mateus. Mas foi um grande passo dado, visto cedo, e foi possível de contornar uma situação, não deixar para depois. Então essa família espiritual que retorna, nós, o máximo que fazemos é proporcionar um corpo. A alma, o espírito, vem de Deus. É Ele que coloca as pessoas certas nos lugares certos e no momento certo de nossas vidas. Mas, na terceira lei do retorno, nós vamos encontrar essa família nossa, que não nos pertence nesse grupo familiar, que a gente não gosta de abraçar, que a gente não beija, que não acaricia. São pessoas frias, diferentes, distantes, porque algumas delas, e nos dias atuais, isso está bem em voga. Eles não têm relação com a gente. E aí é o genro que chega e leva a filha querida, e a mãe fica ali com dor no coração. Pô, ele trata bem a minha filha, ele cuida bem, mas eu queria que ele fosse um pouquinho mais, que ele viesse dormir aqui em casa, mas ele não vem, ele fica distante, ele não liga, passa seu tempo. É a nossa filha que hoje
sai ali na rua, busca uma gravidez e deixa o filho com a mãe, com a avó, os cuidados da avó. Eu não tenho tempo, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. É o nosso filho de retorno, que de repente começou 1, 2, 3 faculdades, não me encontrei, começa 1, 2, 3 emprego, não é isso que eu quero para minha vida. E os pais, com toda essa preocupação, a mesma educação, mas pessoas que vieram pela bondade divina retornar à nossa família para que tivesse um pouquinho desse aprendizado de fazer parte da família, se nós, no papel que nos é responsável, como nós se comportamos diante disso? Fazemos igual ao Senhor na parábola dos 2 irmãos? E quando o pai registra no Evangelho, vê o filho adentrando a porteira de volta, ele toma a iniciativa e vai ao encontro do filho pródigo, do filho que estava perdido e voltou. Não espera para que o filho dê satisfação a ele. E ele também não questiona o que fizeste do dinheiro que te dei, do cavalo, da roupa. Está totalmente uma outra pessoa oposta daquela que saiu de casa. Simplesmente traz para dentro de casa, acolhendo com o mesmo carinho, com a mesma ternura, do qual o irmão se enciuma, fica doente, questiona ao pai, que ele jamais poderia ter feito isso. Mas qual de nós, pai, mãe, avô, avó, que despreza? Porque essa experiência que tem, nós jovens não temos. Estamos numa experiência nova com relação à paternidade, à maternidade. E só a idade madura vai nos dar a segurança de agradecer a Deus por essas bênçãos. Vamos para o Evangelho na Lei do Amor, no capítulo 11. Os espíritos superiores vão nos orientar que no início nós agimos por instinto. Quando descobrimos um pouco esse sentimento do amor, de viver em família, vamos ter sensações. E alguns de nós está nesse estágio ainda. Quando esse ser, esse espírito, essa alma vai se depurando, vai entendendo, e é a vida, a prática, vamos desenvolver o sentimento do amor. E aí nós vamos amar. E Deus nos confia em nós que poderá vir para esta família esses espíritos que a gente vai dar conta do recado, vai dar o puxãozinho de orelha, com toda a educação, com todo o amor, vai amar indistintamente da posição, das escolhas que eles vão fazer. Porque o sentimento do amor começa a se desenvolver em nós. Não temos esse desenvolvimento dos espíritos puros, mais evoluído, mais elevado, mas já temos consciência do papel que nos cumpre fazer, zelar. Quando nós fazemos isso, desenvolvemos dentro de nós um sentimento tão nobre de amar, que a mãe sabe disso quando amamenta o filho, desenvolvendo dentro do corpo as reações químicas desse sentimento de amar, de acariciar. Nós homens vamos ter uma dificuldade maior, um pouquinho mais à frente. Vamos sentir no ato de quando um filho, um genro, uma nora chega para nós. Obrigado, papai.
muito obrigado. Algo simples. E a gente vai mexer no nosso sentimento, dentro do nosso coraçãozinho, que a gente fez algo de bom. Aquele outro talvez não nos agradece, e aí a gente fica um pouquinho triste, um pouquinho magoado, mas é que ele, esse outro, nosso filho, nosso neto, nosso genro, não desenvolveu ainda o foro do amor. Aí ele não tem noção, ele não sabe ainda. Mas a mãe luta, se esforça, o pai, para que a família consiga caminhar o mais reto possível, dentro das linhas do bom senso e da lógica. Mas para isso, eu preciso fazer a minha parte, o papel que me cabe nessa grande família, porque dessa família material, desse primeiro retorno aqui, nós vamos para um segundo retorno, é voltar para o plano espiritual. E todos nós concorremos para a família universal. Mas só isso vai ser possível lá adiante, quando a gente amar indistintamente. A gente pode fazer experiência em outros países, em outras raças, outras culturas, outras religiões, sem perder o foco, sem perder essa noção sagrada do divino, do belo, do bom, do maravilhoso, de doar-nos. Requer sacrifício, requer luta, sim, sem dúvida, não há. Mas é muito gratificante quando vemos essas almas de retorno tão carinhosa. Quem de nós aqui já não deseja ter essa família ideal? Que de repente a gente alimenta inveja pela família do vizinho. E aí, como o sentimento do amor não desenvolvido em nós, a gente vai blasfemar contra Deus. Como Deus pode ser tão duro comigo? A minha família não se ajusta, não se ajeita, nada dá certo. E a família do vizinho, tudo se encaixa, tudo se encandeia. As escolhas que as filhas, os filhos fazem. Não, é porque ali o foro do amor já se desenvolveu e há um campo propício de acolhimento. E a lei de afinidade, de retorno, vai trazer para nossos lares, para nossas famílias, essas almas compromissadas. As picuinhas, os deslizes, vai acontecer. Mas a gente de pronto, na primeira infância, na segunda ou na terceira, a gente vai se esforçar para corrigir. Alberto Almeida narra uma experiência, na verdade duas. Ele narra uma experiência de que a mãe estava perdendo o marido para a filha. A filha era recém-adolescente. E ele, o marido, ignorante, sem se dar noção, achava mil maravilha. A filha ficava mais tempo no colo do pai, acariciava, abraçava, e ele amava essa situação, essa cena, tudo isso. E a mãe, prudente, começou a observar o caminho que estava tomando. Chama a filha no particular e conversa com ela, minha filha. Eu preciso te esclarecer uma coisa. O que foi, mamãe? Eles se amavam, eles se respeitavam. Você ama muito teu pai. Sim, mãe. Como eu gostaria de ser a esposa dele. É sobre isso que eu preciso falar. Hoje, você é nossa filha. Então eu preciso que você me respeite. Hoje eu sou a sua mãe e a esposa do seu pai. Amanhã esse papel vai se inverter. E a filha, na adolescente, entendeu. Se educou, se policiou diante desse fato que estava se deixando levar pelas emoções. E pode ser resolvido sem tomar
caminhos doloridos para o futuro. Numa outra situação é pessoal do Alberto de Almeida com relação à sua família. Ele diz a mãe dele, uma senhora extraordinária, veio de um outro planeta. Mas o pai, um pouquinho desleixado, um pouquinho lelé da cuia, tal, sob medicação. Determinado dia, minha mãe na cozinha, nos afazeres ali, viajou no espaço, teve um ensaio. E agradecendo a Deus, pedindo para que, numa próxima encarnação, ela pudesse se livrar do marido. Aquela coisa assim que a gente viaja, ninguém sabe. Mas como o universo é sagrado e a gente não conhece o alcance, ele lá, deitadão no sofá, porque ele recebia comida lá no sofá, aquela coisinha que algumas mulheres aqui fazem muito bem. Ele, meu amor, aquele dia ele lembrou, no estado menos esquizofrênico, lembrou, meu amor, eu estava aqui pensando, na próxima encarnação eu vou pedir a Deus para nascer de novo e ser seu marido, porque aqui está tão legal, é tão ótimo. É a lei, então precisamos fazer a nossa parte se a gente quer se livrar deste marido, dessa esposa. Precisamos amar. Não há outra saída. Chico Xavier lembra disso e desencarnou a mulher, convencida de que tinha. E quando vai ao céu, vai falar com Deus, eu preciso fazer um pedido a você, meu Senhor. Eu aturei o meu marido durante 50 anos lá na Terra. Então agora, me dá licença, deixa ele de lado, porque eu quero seguir a minha vida, caminhar. Infelizmente não vai ser possível. Você aturou seu marido durante 50 anos. Agora você precisa voltar lá na Terra e amar esse seu marido. Não há outra maneira. Precisamos acertar as nossas vidas com relação à família. Se eu não consiga, recomendo a Jorge, que eu faça a minha parte no papel que me cabe, para que a lei do retorno, a lei de ação e reação amanhã, não traga eles de volta com as mesmas problemáticas. E é a partir daquele ponto que eu ignorei, que eu desprezei, porque hoje está muito na moda, que é mais fácil a gente, cada um siga o seu caminho, a gente continua, a gente volta ali, naquele ponto, para dar continuidade, porque lá no plano espiritual a gente se comprometeu. E o Deus que é bom, amoroso e justo para todos, para os bons e para os menos bons, vai nos oportunizar a lei do retorno. Queridos amigos, queridas amigas, que a admirável lei divina envolva todos vocês. Um grande abraço, muita paz. Devolvo a palavra. Meu muito obrigado.